Gente, boa tarde, como estão todas e todos, todas as pessoas? Queria primeiramente agradecer o convite da professora Elisa Andrade. Meu nome é Ariadne Moraes, eu sou professora da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, atualmente sou também coordenadora do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, né? E é um grande prazer estar aqui participando desse colóquio. Ano passado eu também estive aqui em Brasília durante um ano fazendo meu pós-doc, né, sobre a coordenação da professora Elisa Andrade. Foi um trabalho muito interessante, né, que a gente desenvolveu. Então é sempre bom voltar aqui para Brasília, né, nesse espaço aqui mágico, vamos dizer assim, né? Eu também gostaria de estar aqui mais vezes, assim. Então agradeço também imensamente o convite. A gente está fazendo assim essa mesa de lançamento, né? Então, como a gente está com o horário um pouquinho apertado, né? O auditório ele fecha às 19 horas e vai ter ainda uma apresentação cultural. Eu vou chamar aqui os autores, né? E cada autor vai ter 10 minutos para falar um pouco sobre o seu trabalho, sobre o seu livro, sobre sua revista, tá bom? Então, eu queria chamar aqui Simone Fernandes Tavares de Mello. O livro Tecnologias construtivas de baixo carbono, a produção da arquitetura em discussão, por favor, seja bem-vinda. Queria chamar também Flaviane Caravese, é isso? Caravese, Nina Laranjeira, Jéssica Pereira e César Barbosa. Experiências em extensão rural e agroecologia, por favor. Bem-vinda. Queria chamar também Regina Coelho e Janaína Diniz, né, que vai apresentar também uma edição especial chamada Agroecologia e suas dimensões na abordagem das mudanças climáticas, que é uma edição especial da Revista Brasileira de Agroecologia, por favor. Queria chamar também a professora Elisa Andrade, Carlos Calunga, Caio Damasceno, Luana Figueiredo, Thalita Xavier e Valmor Passos, mas imagino que a professora Elisa que vai, enfim, apresentar o guia da arquitetura vernacular Calunga também. E, finalmente, os autores Rodolfo Sertori, Francisco Barros, Marília Leite, Vitor Presser, Luiz Azevedo e Davi Adão, na figura de Rodolfo Sartori, que vai falar sobre o Plano Territorial Popular da Comuna da Terra, Irmã Alberta de São Paulo, por favor. Deixa eu ficar aqui. Deixa eu ficar aqui. Não, deixa eu ficar aqui. Peraí. Eu já falei muito hoje, gente. Deixa eu ficar aqui. Bom, Tem mais gente pra falar. Eu fico aqui. ó, me pediram para lembrar que os livros todos estão ali, né, à venda, alguns estão sendo distribuídos, né, também tem a publicação da residência também está sendo distribuído gratuitamente, então fiquem à vontade. Podemos passar então a palavra para Simone Fernandes Tavares de Mello, pode ser a primeira? 10 minutinhos, viu, por favor. Oi, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nessa mesa, nesse evento. Queria agradecer toda a organização do evento, pelo evento, por trazer essa discussão e por esse espaço para a divulgação de livros. Esse livro que eu trouxe hoje, ele é resultado da minha pesquisa de doutorado, né? Foi a pesquisa transformada em livro. E o tema de tecnologia construtiva de baixo carbono é um grande tema de pesquisa atual do Grupo ABS, né, que veio trabalhando com habitação rural, assentamentos rurais, técnicas construtivas, né, e a partir de 2015 iniciou um grande projeto que discute o que seria a tecnologia construtiva de baixo carbono. Né, esse projeto ele é bastante audacioso. Ele visa repensar como a arquitetura pode ser produzida. O projeto TCBC do ABS tem como foco a construção em madeira ou formas não hegemônicas de produzir utilizando material. E ele foi organizado em 6 eixos principais, né, que incluía a conceituação, produção, projeto,
arranjos produtivos, formação de pessoas e políticas públicas. E a minha pesquisa, ela teve como objetivo desenvolver, então, o que seria a conceituação de tecnologia construtiva de baixo carbono, TCBC, como a gente chama. Bom, é um livro, é uma pesquisa que eu penso que mudou assim o meu ponto, a forma como eu passei a enxergar a arquitetura, né? Porque é bastante difícil pensar a influência entre a construção do ambiente construído e o aquecimento global se a gente só se apoia em dados oficiais que dizem, por exemplo, que a construção civil tem um impacto X, assim, e é bastante pouco, né? 7% voltado à edificação, 8,2%, mas consome não sei quanto, 12 e tanto de energia. Alguns relatórios dizem que o impacto é de 38%, mas só computa as emissões, né, ou os impactos relacionados ao consumo de energia. E deixa de olhar todo o restante da cadeia, né, que vai desde a extração de materiais, a aplicação de materiais, a aplicação na construção, o funcionamento da edificação e depois o fim de vida com a demolição ou novas destinações para o que já foi construído, como repensar a reciclagem, o reuso dos materiais já aproveitados. Então, a minha pesquisa ela tentou se debruçar sobre esse todo, né? E quando a gente entra no todo, a gente tem que dar conta de olhar as diferentes áreas do conhecimento, em primeiro passo, né? Não só focando na construção do ambiente construído, a gente vai olhar lá na extração dos materiais, na relação, o impacto com o território, qual é a relação com o trabalho, quais são as cadeias produtivas, que trabalhador é mobilizado, como o conhecimento ele se difunde nesse espaço, como são as relações de trabalho, enfim, é um todo bastante grande. Então, foi esse o desafio da tese, né? A gente partiu da hipótese de que a forma como a gente concebe, né, como a gente produz a arquitetura é o que a torna insustentável, apesar do que a gente sempre discute, isso é uma produção sustentável da arquitetura? Não, ela é inerentemente insustentável, né? A partir disso, a gente buscou entender quais eram as partes onde haviam os maiores impactos, e aí não só os impactos de emissão de carbono relacionados à energia, mas o impacto social, ambiental, territorial, para que, a partir disso, a gente conseguisse pensar, se não é isso, o que poderia ser? Então, o nosso trabalho, né, ele versa bastante sobre outras relações com o território, a relação com o local, outras formas de pensar o trabalho, a apropriação do trabalho pelos trabalhadores, como produzir coisas que são dignas, que oferecem maior qualidade para as pessoas. Isso tudo sintetizado em 7 princípios. Voltando um pouquinho, pessoal, por que a gente entra em todos esses aspectos, né? Porque quando a gente fala em tecnologia, em geral a gente imagina um celular, algum produto, né? Mas a tecnologia ela é mais que isso, né? Ela é um processo, ela é um conjunto de conhecimentos que vão fomentar a produção de algo. Para que a gente pense a construção do ambiente construído, a gente precisa desse conjunto de conhecimentos, mas a gente precisa de materiais, ferramentas e trabalho. Então, pessoas, né? E se a gente quer pensar em outra forma de produzir arquitetura, a gente tem que, de fato, observar isso como um todo. Como a gente arranja isso? Então, se o processo produtivo padrão ele tem como foco a produtividade, a máxima produção, a redução dos custos, a replicação baseada nos mínimos, né? Principalmente se a gente pensa em habitação social. Então, como a gente poderia pensar de outra forma? E esse foi então, o desafio da tese. Então, a gente chegou lá em 7 princípios, que eles são bases, né? Não seria um checklist, como, em geral, são os livros que tratam de arquitetura sustentável, seria um modo de pensar.
E esses 7 princípios que nos ajudaria a desenvolver e a pensar o que seria uma tecnologia construtiva de baixo carbono, traz, né? Então, que é uma discussão sobre edificação permanente, então a necessidade da gente produzir pensando na durabilidade, não na descartabilidade, e aí a gente é obrigado a repensar o que a gente faz com tudo que a gente já produziu, que a gente já extraiu do meio ambiente, para justamente não ter que fazer tudo isso de novo, né? O princípio 2 seria o trabalho desalienado. Então, quais relações de trabalho a gente quer e onde a gente quer que esteja o conhecimento. O conhecimento sobre o processo, o conhecimento sobre o fazer, ou sobre o fazer, né? Para que a gente tenha a possibilidade de desconcentrar conhecimento e, a partir de várias pessoas, a gente poder repensar o próprio processo de produção, né? Outro ponto seria a integração homem-natureza, que seriam nos entender novamente como parte do meio ambiente, e aí olhar toda a cadeia de produção da construção civil como parte da gente, né? E aí a gente vai falar de respeito, né? De como intervir com o meio. Outro princípio seria menos energia, e aí a gente não entraria só nos aspectos de eficiência energética da edificação, que é tão tratado na construção civil, na arquitetura, mas como a gente pode não precisar de energia para produzir o nosso ambiente. Quais processos que evitam a produção e o uso de energia, né? Seria um princípio. Outro seria o autocentramento, né? Olhar o território e o que a gente tem ali como possibilidade e o que desse território a gente poderia potencializar para a produção da habitação, né? Conhecimentos, materiais, né? A questão do próprio clima, né? Racionalidade produtiva entra como um princípio importante, porque a gente tem que pensar no melhor uso de tudo que a gente tem e fazer gerando o menor resíduo possível, o menor consumo de materiais, de insumos, de energia. E, por fim, o último princípio seria o poder popular, né, que seria discutir com as comunidades e com as pessoas as formas de intervir nesse território e de produzir formas de construir. Então, partir de uma discussão coletiva e de uma construção conjunta de saber. Então, gente, são 7 princípios que são bastante complexos e densos, né? O trabalho ele tenta explicitar o que conteria cada um deles, né? Qual a discussão que eles trazem. E quando a gente tenta articular e caminhar com tudo isso em conjunto, a coisa fica ainda mais complexa. Mas o que a gente acha de mais rico nesse trabalho é justamente que não existe uma resposta, né? Porque cada conjunto de pessoas, cada local, né, vai trazer uma possibilidade e uma solução, uma resposta diferente. Nesse sentido, eu acho que o trabalho ele conversa e dialoga muito com o que a gente tem falado aqui hoje, né, no dia de hoje, sobre a gente quebrar com o que seria uma monocultura de tudo, né, do saber, das respostas, das soluções, e essa necessidade de se buscar outras formas de interagir com o nosso planeta, principalmente pensando no aquecimento global, e não deixar de entender o impacto gigantesco da construção civil para isso, né? Porque não se trata só da questão da energia, né? Tem todos esses ingredientes aqui, tem o quanto a gente impacta no território, na vida das pessoas, na distribuição do conhecimento, de como a gente constrói o nosso ambiente construído. E quase todas as nossas atividades são feitas dentro dele, né? Então, é isso. Esse é o objetivo do trabalho, criar um start, né, para que a gente possa pensar outras formas de produzir edificações, em especial. E é um trabalho
que está em andamento. Temos muitas dúvidas, muitas inquietações ainda sobre isso, e estamos aí, trabalhando nele para que ele avance. E é isso. Alô? Oi. Obrigada, Simone, por sua apresentação. Eu fui avisada aqui pela produção que seria interessante que as falas fossem feitas em 5, 7 minutos no máximo, porque 18 horas tem uma apresentação, tá? Então, experiências em extensão rural e agroecologia, Flaviane e Nina, por favor. Obrigada. Boa tarde para todo mundo. Agradeço a oportunidade de estarmos aqui. A professora Flaviane não está no momento, né? Nós somos um grupo de pesquisadores do projeto ERA, que é a Extensão Rural e Agroecologia, que é financiado pelo MDA, e nós estamos tendo, paralelamente a esse evento, uma conferência nacional de ATER, né? Ligada à Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural. Então, nós estamos dividindo a equipe para estar lá e aqui, né? Então, estou eu e Jéssica aqui, a gente vai falar rapidamente para vocês. Esse livrinho, na verdade, é um e-book. A gente está aqui com a primeira prova, ele vai sair em papel em breve. A gente está uma provinha, depois a gente deixa ali quem quiser olhar. Mas ainda não temos a versão impressa, né? Estamos ainda produzindo ISBN para imprimir as cópias. Temos um e-book, lá em cima da mesa também tem um código de barra, o QR Code, né? Quem quiser acessar. Esse e-book ele resultou de um curso que a gente fez virtual, tinha uma demanda muito grande para falar sobre agroecologia na extensão rural, né? É um tema que hoje o governo está induzindo a política pública de ATER, que trabalha essencialmente com a transição agroecológica, a agricultura familiar, né? A gente tem uma política nacional de ATER, e então a gente fez, porque tinha uma demanda muito grande, nós fizemos um curso inteiramente virtual. A primeira turma foi no segundo semestre do ano passado, tivemos mais de 1.000 pessoas inscritas, e a segunda turma a gente ofereceu esse ano com mais de 500 inscritos. Um curso de 16 horas, além da gente falar de agroecologia, de metodologias participativas, de várias questões, a gente também trabalhou a sistematização de experiências. E aí a gente incentivou quem quisesse, como trabalho de avaliação do curso, quem quisesse colocar suas experiências no papel, e aí então a gente fez o e-book, né? A gente tinha tanto estudantes de universitários, tinha vários técnicos de extensão rural, gestores, agricultores. O curso pega um âmbito muito grande, e 25 pessoas se prontificaram a escrever suas experiências. A da segunda turma vai sair ano que vem, né? O e-book da segunda turma, esse é do primeiro. Aí, se vocês terem ideia, a gente tem experiências de Minas, Maranhão, Ceará, Espírito Santo, Pernambuco, Bahia, Piauí, Maranhão, Rio de Janeiro, Pará. Só para vocês terem uma ideia, aqui tem experiências aqui do Brasil todo, né? Em extensão rural e extensão universitária. Então, vale a pena, né, dar uma olhada. A Jéssica vai falar um pouco como é que foi a construção do e-book, né? Como é que a gente fez o processo. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou a Jéssica, integro também o projeto ERA. Então, esse e-book também ele surge de uma parceria daqui da UNB com a FAV, né? Também com o Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural, que é o DATE do MDA, com a Associação Brasileira de Agroecologia, a ABA, a FASE e a ASBRAE. E no e-book a gente, então, tem 25 experiências, como a Nina trouxe, de diversas interfaces temáticas e regiões, mostrando essa pluralidade e essa adaptação metodológica também da extensão rural frente a esses desafios vivenciados nos territórios da agricultura familiar e da agroecologia. O e-book também ele busca compreender esse processo crítico e político também, né, pautado na sistematização de experiências, como a Nina trouxe, que a gente buscou trabalhar no decorrer dos temas do nosso curso, e também a partir do projeto ERA, em parceria com pesquisadores convidados, que a gente também buscou trazer esse método durante as nossas aulas, de sempre termos experiências vividas nos processos da extensão rural e da agroecologia. Então, o e-book ele se encontra então disponível nas nossas redes sociais, só para ressaltar aqui também pelo QR Code. Ele é voltado então para professores, estudantes, extensionistas, agricultores rurais e urbanos e todos interessados nessa temática da extensão rural e agroecologia. Então, a gente convida vocês a estarem acessando, conhecendo
e desejamos também uma boa leitura. Obrigada. A acústica é boa. Bom, voltou. Bom, obrigada, meninas. Sim, parabéns pelo trabalho. Vou convidar agora a Regina Coeli para falar sobre a edição especial Agroecologia e suas dimensões na abordagem das mudanças climáticas, né, que é uma edição especial da Revista Brasileira de Agroecologia. Por favor. Oi, gente. Boa tarde para todos, para todas. Sou Regina, professora aqui da Universidade de Brasília, do campus em Planaltina, o campus da UNB em Planaltina, a FUP. Da residência. Além de todas as coisas que eu faço, né, como todo mundo, também componho aí o grupo, né, da residência em Ciência, Tecnologia e Sociedade, aqui junto com a professora Lisa. Gente, estou aqui, então, junto com a Janaína Diniz, sou uma das editoras da Revista Brasileira de Agroecologia. Nós fomos convidadas aqui no 4º colóquio, Habitat, Cidadania e Agroecologia, para apresentar para vocês rapidamente a Revista Brasileira de Agroecologia, RBA, como carinhosamente nós chamamos, né? Esse número que lançamos é um número específico, ele foi, inclusive, lançado recentemente na COP30, tem por título Agroecologia e suas dimensões na abordagem das mudanças climáticas. Estamos aqui, né, para convidar que todos e todas leiam o trabalho, né? Temos artigos que foram apresentados por pesquisadores e pesquisadoras que discutem, portanto, a relação entre a agroecologia e as mudanças climáticas. E convidar para que todos leiam, né, para que vocês consultem a revista. Ela é uma revista que tem a sua data de publicação, a sua primeira edição em 2006. Então, a revista está completando 20 anos em 2026. A gente, inclusive, está com um número aberto, né? Janaína depois pode falar um pouquinho, convidar que vocês também entrem para conhecer um pouco sobre esse trabalho, produzir, escrever e publicar trabalhos relacionados, então, com a temática dos 20 anos. E é isso, a revista ela é uma revista que teve início, então, em 2006, é uma revista que conta, né? Está vinculada à ABA, Associação Brasileira de Agroecologia, e, desde 2023, ela está vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural, que é o PPG-MADER, que é da Universidade de Brasília, do campus da UNB. E a revista ela nasce de um processo muito interessante, né, de pesquisadores e pesquisadoras com agroecologia no Rio Grande do Sul, né, e ela vai caminhando e, como eu falei para vocês, está aí com 20 anos. Esse trabalho que foi envolvendo todo mundo, né, junto com a ABA, como eu comentei, e ela vem nesse crescente, né, de fazer uma discussão sobre a agroecologia como ciência, como movimento, como prática social, né, trazendo uma contribuição muito importante sobre a discussão da agroecologia. Então, em 20 anos, né, tem várias publicações, a gente convida para que vocês conheçam a revista, e também aqui a gente veio para falar sobre o número especial, mas também para convidar todo mundo para publicar. A gente trabalha com artigos, com cartas agroecológicas, resenhas. Então, a gente tem uma diversidade muito grande de produção, e é um espaço muito interessante para quem faz a discussão sobre a agroecologia, né? Quem trabalha com essa temática e com as temáticas de interface com a agroecologia, que é como, por exemplo, o que a gente traz nesse número especial sobre as mudanças climáticas, né? Então, é isso, é um convite, basicamente um convite para que vocês acessem.
A revista está no portal da Universidade de Brasília, no portal de periódicos, vocês acessam facilmente. E é isso, convidar para que vocês acessem e conheçam um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo como editores, editoras, né? Não é um trabalho muito fácil, mas é um trabalho que a gente faz com muito prazer, de estar circulando o conhecimento sobre sobre a agroecologia. Obrigada. É isso. Vou passar para a Janaína. Não sei se ainda tem tempo. Teria mais 2 minutos? Então, boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui no evento, pelo menos nesse momento, não é, professora Lisa? A gente está se distribuindo aqui em várias atividades. Eu também sou professora do PPG Mader, então a revista está vinculada ao PPG Mader, que é um programa acadêmico interdisciplinar em meio ambiente e desenvolvimento rural. E também, nesse momento, a gente está com a turma do MESPT, que é um mestrado profissional em sustentabilidade junto a povos e territórios tradicionais, né? Então, também interdisciplinar. Então, só colocar, acrescentar, né, além desse número especial que foi lançado na COP, a gente depois vai distribuir aqui, tem o QR Code, a revista tem um Instagram, a gente recomenda que acompanhem também, porque tem tido esses lançamentos. E o próximo seria sobre reafirmando a agroecologia como ciência crítica, reflexões e perspectivas. Então, está aberta a chamada até fevereiro, e a gente pretende lançar realmente no aniversário de 20 anos da Revista Brasileira de Agroecologia. E aí eu ia comentar, mas vocês podem procurar depois, os artigos que estão nesse número especial que foi lançado na COP. Acho que tem vários que iriam interessar. Eu acho que tem um bem emblemático aqui, que foi o pessoal do Rio Grande do Sul que escreveu sobre Entre a Água e a Lama, as enchentes e o espaço rural no Vale do Taquari, da Andréia Anchal e da Renata Menache, e tem um outro que seria Agroecologia e Planejamento Urbano e Regional para a Transição Agroecológica, né, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Aí a gente vai ter um com as quebradeiras de coco, Babaçu, Célia, né, porque representa aqui também a CNPCT, e outros do MST sobre o plano Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis. Então, só dando uma pequena amostra, né, desses artigos que foram selecionados para serem publicados. E a gente recebe artigos, resenhas, cartas agroecológicas e notas agroecológicas. A outra revista da Associação Brasileira de Agroecologia, acho que muitos conhecem, é a Cadernos, que publica os resumos dos congressos, né? E essa revista brasileira de agroecologia, ela é um passo para entrar, né, nessa discussão também no ambiente científico, mas está aberta, e a gente está provocando de receber outras linguagens também, como, quem sabe, vídeos, mostras fotográficas. Isso é uma provocação que a gente está colocando para a Associação Brasileira de Agroecologia. Quem sabe, nos próximos anos, né, depois dos 20 anos, ela começa também a atingir não só o público que vai ler esses artigos completos, mas também trazer outros conteúdos, né, que a gente vai compartilhar, como algumas coisas que vocês estão discutindo aqui. Oi? Depois do quinto colóquio, a gente vem e convida já para divulgarem outros materiais, não somente artigos. A gente vai circular depois. Obrigada. Desculpa. Obrigada, professora Janaína, professora Regina. Parabéns pelo trabalho, viu, pela circulação do programa de pós-graduação. Acho que é importante que esse tema tensione também a pós, né? É muito recente, eu acho, né? Inclusive essa articulação com a extensão. A gente tem discutido também as políticas de financiamento, né, que é importante a gente potencializar. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Vou falar em extensão, passar para a professora Lisa Andrade, que vai falar um pouco sobre o Guia da Arquitetura Vernacular Calunga. Por favor, professora. Bom, podia deixar para depois, né? Mas falar rapidinho. Era para o Carlos Calunga estar aqui, porque ele é um dos autores, né, enfim, não só como também outros autores, mas é porque ele está com problema de chegar, vai chegar mais tarde, mas amanhã ele estará aqui, por isso que eu não preciso ficar detalhando tanto assim. Esse livro a gente começou
antes da pandemia, que a gente estava criando o Polo Calunga. A Janaína, ela é do Polo Calunga, a Regina também, né? Somos professoras do Polo Calunga. E aí tivemos a iniciativa, né, de realmente criar o polo, porque a gente já estava lá, o polo de extensão. A Universidade de Brasília tem alguns polos de extensão para unir os professores. Aí, como a gente já estava trabalhando lá, né, e na época da pandemia, então a gente ficou muito sem saber o que fazer. E aí a gente pensou, bom, com o boom da pandemia, está tendo muitas construções e um processo de gentrificação muito rápido de as pessoas quererem morar na Chapada, né? Isso aconteceu em Alto Paraíso, São Jorge, Cavalcante. E a maneira que a gente viu de ajudar foi valorizar o que eles fazem, né, com a arquitetura vernacular Calunga. Então, o Carlos, que ele vai apresentar amanhã, ele tem o grupo Ciranda Viva, ele faz uma capacitação dos jovens calungas para passar esse saber ancestral. Então, tudo que eles aprenderam, né, nos territórios, as construções, né, com arquitetura de terra, né, com fibra. Então, tem 4 tipos de construções, está aqui detalhado, né, uma só com fibra, outra com fibra com terra e outra já com adobe. Então, tem toda essa evolução no território, né? E aí a gente viu a oportunidade de criar uma rede sociotécnica. Então, a gente foi mapeando o que eles estavam construindo lá em Cavalcante, criamos essa rede, criamos um site, isso na pandemia, né? E aí fizemos, inclusive, um evento lá com o prefeito, que é a Calunga, o prefeito Vilmar, é o segundo mandato dele, um prefeito Calunga, e é o único reduto de Goiás que o Lula é eleito, né? É na cidade de Goiás e Cavalcante, né? E cadê a Sol? A Sol está ali. Então, depois que eu conheci a Sol, né? A Sol já foi um trabalho de urbanismo, né? Com o trabalho da Angélica, né? E então, assim, esse livro é muito no sentido de valorizar esse saber ancestral. Então, ele não tem assim grandes detalhamentos, aprofundamentos, mas, assim, por exemplo, né, na Faculdade de Arquitetura a gente já tinha um professor que acho que a Kemi deve conhecer, o professor Jaime Almeida, que ele já trabalhava um pouco com esse saber local. Então, a gente também quis resgatar o que a própria universidade já tinha feito, que é legal você citar trabalhos anteriores, né? E daí a gente foi valorizando. Então, a gente colocou o Carlos como um dos autores, né? Enfim, então está todo aqui explicado como é que foi feito. Então, por exemplo, a partir desse livro, eles foram muito mais valorizados. Então, assim, porque para contratar a mão de obra local, né? Então, os arquitetos que chegam lá vão, né, com esse livro que a gente colocou em alguns lugares estratégicos, ali no centro de turismo, né? Eles já vão sabendo que existe ali uma rede que pode ser valorizada, né? Então, foi mais ou menos isso. Eu não vou detalhar muito, porque senão não vai dar tempo. E esse livro aqui da residência, a gente também pode baixar no site, né? Tem no repositório da UNB. Se alguém não quiser carregar peso, então é só baixar, né? Que hoje tem isso, né? E esse livro foi muito interessante, que a gente também, na pandemia, estava para lançar a residência e não podia. A gente criou uma disciplina na pós-graduação e chamamos os professores, né, no caso a Flaviane, o professor Néder, né, a professora Aldira, e foi a primeira vez numa disciplina da pós, com uma equipe multiprofissional, multidisciplinar, e um curso de extensão para 50 pessoas. Então, é um trabalho que foi construído a dezenas de mãos. Assim. Então, a gente conseguiu, tivemos tutores do estrito senso, né, que também os doutorandos mestrando, com a equipe do curso de extensão nos temas habitat, agroecologia, saúde e economia solidária. Então, isso que deu origem à nossa residência. Então, a gente já lançou a residência com o livro. Né, a gente entrou no edital do CAL-BR, por isso, o CAL-BR que está gravando aqui, a gente conseguiu o edital com o recurso, e aí veio a emenda da deputada Érica Cocai. Então, com isso, a gente conseguiu implementar a primeira edição da residência, e depois que a gente criou a segunda edição com o edital, com o recurso Periferia Viva do Ministério das Cidades, que foram 5 residências do Brasil que receberam, e junto com o ERA. Então, a gente está junto, né, com o Campo e a Cidade, o projeto ERA do MDA está junto com a gente na residência. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, eu não vou detalhar muito para vocês poderem falar, tá bom? Obrigada. Obrigada, professora Lisa. Então, última apresentação. Se der, a gente faz até uma discussãozinha, sobrar uns minutinhos, tá?
Rodolfo Sertori, Francisco Barros, o Plano Territorial Popular da Comuna da Terra, Irmã Roberta, São Paulo. Então, temos ainda 13 minutos. Quiser falar uns 5, 7, depois a gente quiser fazer uma rodada de perguntas, a gente vê como é que a plenária aí funciona, tá bom? Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Queria agradecer a honra de estar aqui nessa mesa com companheiros e companheiras tão bacanas na nossa luta e organização do colóquio, Rodolfo e todos os mais companheiros, a professora Alice. O que eu vou falar muito rapidinho. Meu nome é Francisco, eu tenho 2 pés. Bom, todo mundo tem, né? Bom, esse pé meu aqui esquerdo, ele está no MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras, na Regional Grande São Paulo, setor de produção. E meu outro pé esquerdo também está no NAPPLAC, Núcleo de Apoio à Pesquisa, Produção e Linguagem do Ambiente Construído da FAO-USP. Tem a professora Lourdinha aqui, minha supervisora de pesquisa lá, que estava por aqui. Então, esse trabalho que Rodolfo vai apresentar, companheiro Rodolfo, você que vai falar, eu só vou fazer a antessala. Queria falar duas coisas. Aonde que ele se insere, né? Ele é o produto de um trabalho coletivo, então nós dois estamos aqui falando por um grupo de umas 7, 8 pessoas que fez esse trabalho na Comuna da Terra, Irmã Alberta, que fica na zona norte de São Paulo, que é um acampamento de mais ou menos 60 famílias que tem 20 e poucos anos que aconteceu, a primeira ocupação, e até hoje está lá resistindo para virar um assentamento de reforma agrária. Esse produto desse trabalho coletivo aqui que Rodolfo vai apresentar, ele foi, de fato, muito importante. Há um ano e tanto atrás, tinha risco de ser despejada a comuna. Então, todo esse material produzido por esse coletivo, que foi financiado pelo CAU, né, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, no edital de assessoria técnica, por uma entidade organizadora do MST, que é o Instituto Técnico de Ensino, Pesquisa e Extensão em Agroecologia Laudenor de Souza, que tem sede em Itapeva, que é uma entidade do MST, que mais ou menos uns 20 anos, né, que faz cursos e tal, lá em Itapeva, e tem atuação do Estado de São Paulo. Então, esse trabalho desse coletivo de sistematização das informações do território foi apresentado para a Justiça, né, para ter lá o julgamento da Justiça Burguesa de que, de fato, ali aquelas famílias estão lá há 20 anos, comprovou com dados, com informações sociais, e aí foi levantado o despejo que a Sabesp estava, né, reivindicando na época. E todos estamos sonhando que também, agora até março, tem uma promessa do INCRA de que o decreto de desapropriação de telha social vai ser finalmente, né, assinado. Então, é o que a gente está trabalhando, e esse trabalho aqui foi muito importante para ter uma caracterização, é uma coisa que você consegue pegar e as pessoas veem, né? É um material importante, né? Vai estar, Rodolfo vai também disponibilizar para todos e todas aqui. E por último, assim, é a primeira vez, pelo menos no Estado de São Paulo, que o MST faz assessoria técnica com técnicos do movimento associado a companheiros de luta, do ABS, principalmente, né, que o Rodolfo vai trazer a experiência metodológica do ABS, depois de alguma experiência também com a Piabiru, né, em 2 editais de ATIS também. E aí, esse trabalho que Rodolfo vai apresentar é o primeiro que o Laudenor faz. Depois tem mais 5 outros editais que o Laudenor também foi contemplado, e o 5º vai ser agora no ano que vem, que vai ser a organização de seminários pelo Estado de São Paulo, em escolas que tem de formação, e depois vai ter um seminário em junho no INCRA, para apresentar, vamos produzir material didático, né, ainda vai começar agora em janeiro, junto com o ABS vai ser convidado a participar, a usina também, e a gente vai produzir pequenos produtos para fazer os seminários pelo Estado. Então, esse trabalho que a gente está apresentando aqui se insere nesse processo longo de coletivo, de acúmulo, né, de solidariedade entre militantes e técnicos. Então, fico por aqui. Por favor, é uma honra estar do lado do companheiro Rodolfo. Ele foi uma pessoa importantíssima e central para fazer esse plano dentro da equipe. Se não fosse você, não ia ter. Muito obrigado, companheiro. Bom, pessoal, eu vou ser bem breve, né, para a gente não atrapalhar o anoitecer cultural. Eu pedi para exibirem esse mapa só para vocês terem uma noção da localização,
regional da Comuna da Terra, né? Então, aqui a gente tem o município de São Paulo, a Comuna da Terra, Irmã Alberta, ela está exatamente na divisa entre a cidade de São Paulo, Cajamar e Santana de Parnaíba. Santana de Parnaíba, para quem não conhece São Paulo, já deve ter ouvido falar de Alphaville. É exatamente essa região. A comuna está exatamente na divisa e a gente tem 3 comunas, né? Comuna da Terra Irmã Alberta, Comuna da Terra Dom Pedro Casaldáliga e Comuna da Terra Dom Tomás Balduino. Não vai dar para se aprofundar aqui, mas eu recomendo vocês lerem o TCC do Delvecq Mateus. Ele conceitua o que são as comunas da terra, uma proposta do MST para se fazer reforma agrária em regiões metropolitanas de grande adensamento urbano. E essa comuna, a ocupação ela aconteceu em 2002, numa área que o Covas destinou para a Sabesp em 98 para se transformar numa ET, Estação de Tratamento de Esgoto. As famílias, todas, classe trabalhadora, super explorada, de várias regiões do Brasil, vendo isso acontecer, fizeram a ocupação e estão numa situação de irregularidade até hoje. Detalhe, você pode passar, por favor, para frente, que aí vai entrar nos mapas especificamente da comuna? Para frente. Isso. Então, aqui a gente tem o mapa da comuna, né? É esse perímetro azul, Cajamar, Santana de Parnaíba. Essa área aqui, em 2004, até 2004, ela estava considerada no Plano Diretor de São Paulo como área rural. O Plano Diretor de São Paulo, na revisão que teve, transformou toda essa área como área de expansão urbana. A comuna já existia. A Sabesp abriu capital na Bolsa e essa área, que em 2008 estava avaliada, é uma área de 101 hectares, ela estava avaliada em aproximadamente 11 milhões e 500 mil reais. Em 2014, com o novo plano diretor, passou para 38 milhões de reais. Qual que é o conflito? A Sabesp alega que ela não é mais proprietária. Os proprietários são os acionistas. E com isso, essa comuna, ela tem um texto do professor Ariovaldo que ele está discutindo exatamente a relação cidade-campo. Eu esqueci, foi a Cecília que me passou na época que a gente estava no mestrado e no doutorado. E lá ele diz exatamente assim, os territórios, conceito de território, né? É a expressão material e contraditória da luta de classes. Isso daqui exemplifica, na realidade, exatamente o que o professor estava querendo dizer. Essas famílias elas estão tentando regularizar esse território como um projeto de comuna da terra. Eles não conseguem acessar nenhuma política pública, nenhum programa social. Eles estão produzindo muitos trabalhos em parceria com o MST, com outras organizações de São Paulo. Têm sido feitas tanto na área da arquitetura quanto na área da agroecologia, mas eles não conseguem acessar direitos. Eles estão submetidos, como diria o Pedro Arantes, numa situação de subcidadania. Justamente porque o que começou a acontecer? Um reparcelamento dos lotes originais
e a comercialização dessas terras. Então, a gente deu bastante trabalho fazer esse documento. Ele é uma publicação técnica, né, derivada de um trabalho de apoio do CAU, de assessoria técnica para habitação de interesse social. A gente agora está num processo de registro dessa publicação, e aí, quando a gente tiver isso definido, a gente compartilha com vocês. E acho que é isso, né? Não esqueci de nada. Esqueci de uma coisa rapidinho. Esse trabalho de assessoria técnica, ele envolveu tanto o plano, a elaboração de um plano territorial popular com participação das famílias, dos 4 núcleos, né, como um canteiro escola que viabilizou a construção do sistema estrutural do armazém agroecológico para as famílias conseguirem, pelo menos, um lugar para viabilizar a comercialização da produção. Tá? Tenho muito orgulho de ter feito parte desse trabalho. Obrigado pelo convite. É isso. Obrigada, Rodolfo e Francisco. Realmente a batalha, o BO é gigante, né? O BO nacional, né? Nessa articulação, nessa maquinaria. Eu acho que eventos como esse, ações como essa, são máquinas de guerra, né? Fazer front aí a essa macropolítica que é tão avassaladora. A gente tem aí, acho que a gente pode usar uns 5 minutinhos para alguma questão. 5 minutos, porque já estão aí os artistas. Mas se alguém tiver alguma questão, alguma provocação, por favor, né? Eu acho que aproveitar aqui. A plateia tem alguma questão? A mesa tem alguma questão, assim, para colocar? Bom, por favor. Vou pedir celeridade, por favor. Acelera, venha. Corre, vem aqui. Vem para cá. Para o trabalho dos rapazes aqui, é que em São Paulo, né, eles dividem em subprefeituras, né, e existe um estudo que foi realizado de distribuição orçamentária do gasto público, dado que você consegue dividir ali e identificar as diferentes regiões. Por ser uma cidade tão grande, né, você consegue subdividir ela em subprefeituras. Eu queria que você pudesse falar, essa comuna ela faz parte de qual subprefeitura? E se na política que está sendo apresentada atualmente pelo governo do Estado de São Paulo, vocês estão nessa situação desse conflito, mas no diálogo com a subprefeitura, de acordo com os recursos que são repassados para lá, vocês falam de não acessibilidade a diversas políticas públicas, se tem alguma articulação nesse sentido, ou um querer resolver a situação, ou se ela está em prol do capital, né, dessa justificativa de que é uma decisão dos sócios, né, e não mais da Sabesp. Boa questão. Eu não vou conseguir responder na totalidade da sua complexidade. Mas, primeiro, dizer que faz parte da subprefeitura de Anhanguera, que fica do lado de Perus. E é complexa porque a história que está no plano, né, que o Rodolfo faz o relato, é que teve várias indas e vindas para chegar nesse atual momento de privatização da Sabesp e ter essa pressão dos acionistas de não aceitar o rebaixamento do valor de mercado do terreno. Então, a história é longa, não vou contar ela toda, aí vocês podem depois acessar e ter acesso à informação. Mas a última forma que se encontrou, por conta desse valor, é um decreto de interesse social que pode ser assinado quando você tem uma justificativa social, né? Muitas vezes, no urbano, isso é muito comum, de você ter prédios vazios que são ocupados, áreas de comunidades, né, que são. Então, o decreto no mundo urbano ele é uma coisa comum. Talvez aí na hora de fazer um novo assentamento de reforma agrária ele seja um pouco diferente por causa do valor, que ele acaba extrapolando o valor que tem para o programa de reforma agrária por família. E sobre os direitos sociais e a relação com a subprefeitura, tem sim sempre reuniões da coordenação, né, do acampamento,
com a subprefeitura ali de Anhanguera. E aí dentro do território tem um posto de saúde que foi conquistado com essas pressões, aí também um ponto de ônibus também dentro da comunidade também foi conquistado, a rua que era completamente esburacada e lameada também foi também conquistada aí um asfalto e tal. Então eles têm uma pressão grande em cima da subprefeitura, sim. Mas a falta de ter a regularidade é um problema para conseguir fazer com que essa pressão possa se realizar de uma forma melhor. Acaba tendo ainda um olhar pelo ponto de vista hoje dessa gestão, que é de direita, né? O Nunes, que é chapa do Bozo e não vou nem falar o nome, do governador, eles não querem nem saber de sem terra lá. Né? Por eles davam um chute na bunda, como tentaram, de fato, né? Há 1 ano e meio atrás, e a gente conseguiu resistir. Então, não sei se respondi a pergunta, mas aprofundando um pouco mais. Aí na publicação vai estar tudo lá. Rodolfo fez toda a narrativa assim, para entender os conflitos, né, do capital ali na região. É isso aí. Então, dou por encerrada a sessão de lançamento. Obrigada a todos os autores e autoras. Parabéns. Obrigada. É importante essa circulação, né? Muito importante. Obrigada. As fotos, meu Deus do céu, estamos nessa era, né? Eu vou sentar. Para sentar, eu vou voltar. Só Rodolfo sentar, né? Você ficar sentado. É ficar sentadinho, né? De pé. Brincadeira. Dois alguma coisinha? Não? Gente, eu adoro essas professoras da agroecologia da sociobiodiversidade. Adoro. Muito obrigado.